trago saudações da igreja AD Tatuapé de Itatiba. Então, quem não foi ainda em Itatiba visitar a igreja, que é uma igreja filha, você tem a oportunidade de ir estar conosco, adorar ao Senhor conosco lá. Um culto muito agradável, um culto muito dinâmico. Pastor Rafael tem sido bênção na nossa cidade e tem sido algo maravilhoso ali, um tempo novo para todos nós. É um lugar de recomeço mesmo, um lugar de esperança, onde Deus tem ressuscitado ministérios, Deus tem curado vidas, e eu creio que é esse o grande ministério da AD Tatuapé: curar feridas, curar pessoas, sobretudo curar a alma. Você crê nisso? Está escrito em Lucas, capítulo de número 1, versículo 5. Eu agradeço ao pastor Leandro que me trouxe até aqui, estou lá hospedado na casa dele. Pastor Leandro também é uma bênção. Toda vez que eu venho para São Paulo, é lá na casa dele que eu fico, e ele nos recebe muito bem. No versículo 5 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas está escrito assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será um motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amém? Eu quero que você sente dizendo o seguinte, diga assim: tranquilize o seu coração, vai chegar a sua vez. Podemos repetir isso? Tranquilize o seu coração, vai chegar a sua vez. Quantos creem que vai chegar a sua vez? Diga amém. Podeis assentar, queridos. Esse texto que nós acabamos de ler,
ele nos relata a história do sacerdote Zacarias. Esse Zacarias não tem absolutamente nada a ver com o profeta Zacarias. São duas pessoas distintas, de épocas diferentes. Um era profeta, outro era sacerdote. Profeta é aquele que ouve o que Deus fala e entrega para o povo. Sacerdote é aquele que ouve o povo e leva para Deus. São caminhos diferentes. Zacarias tinha se casado e, como todo um casal que acaba de se casar, cheio de planos, cheio de sonhos. Os sonhos de Zacarias e de Isabel se dava no campo do ministério, porque Zacarias já sabia do seu chamado. Ele era descendente da escola de Abias. Zacarias sabia o que Deus tinha para a vida dele, ele nunca duvidou disso. Tinha convicção de que Deus o havia chamado para servir como sacerdote. E Zacarias fazia planos para o seu ministério sacerdotal. Zacarias também fazia planos para a sua família. É claro, ele havia casado e tudo que ele queria era ser pai. Mas Deus, por algum motivo, não permitiu que aquilo acontecesse logo de início. Então Zacarias e Isabel passam toda a sua vida, porque a Bíblia diz que já eram de idade avançada, os dois. Além do mais, Isabel era estéril, Isabel não pôde gerar uma criança, e havia então no coração deste jovem casal, agora já idoso, o desejo de ser pai e mãe, e o desejo de ter um ministério pleno, um ministério completo. Percebem que tanto o que eles desejavam como família não havia acontecido, e tanto o que eles desejavam ministerialmente não havia acontecido. Eu fico pensando que desde jovem até chegar à velhice, tudo que passava pela mente de Zacarias e de Isabel era ser pai e mãe e ter um ministério bem sucedido, um ministério pleno. E essa plenitude do ministério do sacerdote Zacarias dar-se-ia se um dia ele entrasse no Santo dos Santos para adorar o Senhor. Porque ele era sacerdote e muitos outros sacerdotes como ele serviam ao Senhor, faziam uma série de coisas que um sacerdote fazia, mas havia algo especial que eles lançavam sorte, eles escolhiam entre eles, era lançado uma sorte, usavam duas pedrinhas, uma era urim e outra tumim, e aí, dependendo da pedra que saía, era a oportunidade do indivíduo entrar no Santos dos Santos. Mas a bem da verdade é que você podia ser sacerdote, servir a Deus como sacerdote e nunca entrar no Santo dos Santos, porque era uma escolha que vinha de Deus. Deus escolhia alguns para ser sacerdote, e entre esses sacerdotes Deus escolhia outros para entrar no Santo dos Santos. Zacarias está já velho, seu ministério todo passou, ele não entrou no Santo dos Santos. Ele, além de não ter entrado no Santo dos Santos, ele não era pai, então havia uma frustração. Havia no coração dele uma frustração, porque ele viu muita gente ser pai, Isabel viu muita gente ser mãe, ele viu muitos sacerdotes que foram consagrados depois dele entrar no Santo dos Santos, e ele está lá. A impressão que ele tinha é: eu vou morrer e não vai chegar a minha vez. Eu vou morrer e não vou ser pai, eu vou morrer e não vou entrar no Santo dos Santos. E tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que está olhando as coisas acontecendo na vida do outro. Tem muita gente que tem visto o outro ser bem-sucedido. Muita gente tem visto o ministério do outro deslanchar, o ministério do outro crescer. E muita gente tem visto que Deus tem cumprido as promessas. Muita gente tem visto pessoas sendo exaltadas, pessoas sendo honradas. E elas estão dizendo: mas e a minha vez? E quando vai chegar a minha vez, Deus? Algumas pessoas estão dizendo: eu sirvo o Senhor, eu faço para o Senhor, eu me alegro com o Senhor, eu adoro o Senhor, eu vou à tua casa, eu sou um dizimista fiel, eu sou obediente às autoridades da minha igreja. Mas Deus, e a minha vez? Eu estou vendo o Senhor abençoa o da direita, abençoa o da esquerda, as coisas estão acontecendo, a vida espiritual muito dinâmica, mas e a minha vez, Deus? Eu acredito que por muitas vezes Zacarias e Isabel, tendo ali uma discussão, uma DR, eu acredito que eles paravam, olhavam um para o outro e diziam: o tempo está passando. O tempo está passando e até hoje eu não entrei no Santo dos Santos. O tempo passou, eu não posso ser pai, você não pode ser mãe. Mas uma coisa que eu quero que você compreenda nessa noite:
E eu disse para você no início, tranquilize o seu coração, porque vai chegar a sua vez. Porque no mundo espiritual, há coisas acontecendo que os seus olhos não podem ver. No mundo espiritual, estão acontecendo coisas que o seu coração não pode sentir. A sua fé não pode alcançar. Mas isso não significa que não esteja acontecendo alguma coisa em seu favor. Eu quero que você entenda que não acontecia nada na vida de Zacarias e na vida de Isabel. Como eu tenho dito, que as mensagens que eu prego são mensagens que permeiam o comportamento humano. É o ministério que Deus me deu. Eu trabalho com comportamento. Agora, o que esse casal, vendo as coisas acontecer na vida de todo mundo, vendo o tempo passar, já estão velhos, como que eles se comportavam nesse período? É o que eu quero trazer ao seu coração nessa manhã. Como eu me comporto? Como eu tenho me comportado diante da minha realidade? As coisas estão acontecendo e é fato, mas na minha vida parece que nada acontece. As coisas estão aí fluindo, mas na minha vida parece que nada flui. Eu tenho visto pessoas sendo abençoadas, mas a minha bênção não chegou. Eu tenho visto milagre na vida dos outros, mas o meu milagre não veio. Como eu me comporto diante disso? A primeira coisa que a gente pode observar é que no versículo 6 a Bíblia diz que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível. A palavra irrepreensível, ela tem a ver com repreender. Alguém que toda hora eu tenho que repreender é alguém que não aprendeu. É alguém que toda hora eu tenho que ensinar. Mas a Bíblia diz que Isabel e Zacarias eram justos e irrepreensíveis. Ou seja, não havia falha de caráter. Não havia o que Deus ficar repreendendo toda hora. Apesar de nada ter acontecido até aqui, apesar de não ter visto milagre, apesar de não terem sido abençoados com aquilo que esperavam, apesar de ver todo mundo indo e eles ficando para trás, o coração daquele casal continuava íntegro ao Senhor, continuavam obedientes ao Senhor, continuavam tementes ao Senhor. Nada mudava na relação deles com Deus. E isso faz toda a diferença. Porque a geração do século 21 é a geração imediatista. A geração do século 21 é a geração que vai ali no McDonald's ou qualquer outro desses comércios, e ela fica ali 5 minutos esperando dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, e ela reclama. É a geração que não consegue esperar nada. É a geração tão egocêntrica, é uma geração que olha tanto para si, que se as coisas não acontecem como ela quer, ela começa a demonstrar o descontentamento. E a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Por isso a gente vê tanta gente murmurando, tanta gente rancorosa, tanta gente cheio de ódio no coração, gente que não tem paz, que não tem alegria. Aonde ele chega, ele rapidamente arruma um problema, arruma uma confusão. Todo lugar, nenhum lugar está bom. Por quê? Porque são pessoas que elas têm uma necessidade de verem as suas necessidades sendo resolvidas, atendidas. Zacarias viu as coisas acontecerem na vida do outro, mas isso não mudou quem ele era. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei quanto tempo você está esperando algo de Deus, mas aquilo que você espera de Deus não pode mudar quem você é, não pode mudar a tua essência de adorador, a tua essência de filho e filha, a tua essência de servo. Não pode. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. E você continua sendo quem você é. O que você tem não determina quem você é. E se você não tem, não determina quem você é.
Zacarias, ele era apenas um sacerdote frustrado. Isabel era apenas uma mulher sem filho, mas isso não mudava quem eles eram diante dos olhos de Deus. Na boca dos outros do ministério de Zacarias, as pessoas olhavam e diziam: esse ministério é um ministério fraco, é um ministério falido, é sacerdote, mas nunca entrou no Santo dos Santos. Essa mulher, ela é mulher de sacerdote, mas nunca gerou uma criança. E isso é o que estava na boca dos outros, mas o que estava na boca de Deus, Lucas vai relatar, ambos eram justos e tementes diante do Senhor. Xarabacanto de ubignai que bavassu. Não importa o que falam, não importa como avaliam a tua vida, não importa como olham para você e dizem sobre você, porque a realidade que era essa: ele não tem filho, não tem um ministério, é realmente fraco do ponto de vista sacerdotal. Mas aos olhos de Deus, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a escrever e ele diz: ambos eram justos, tementes e irrepreensíveis. Quando Deus olhava para eles, Deus não tinha por que reprová-los. Isso que é tremendo. Enquanto você espera o que Deus vai fazer, e continue esperando na integridade, na obediência e no temor, irmãos. Porque o grande problema não é esperar, é como se espera. Porque tem gente que bate no peito e diz: eu estou esperando há tanto tempo. A questão é como você está esperando. Porque talvez você está esperando há pouquíssimo tempo e já manifestou aí o que não era para manifestar. Caleb esperou por 45 anos. E o interessante é que nada mudou na vida de Caleb enquanto ele esperava. A questão aqui é que o fato de Deus não fazer quando eu quero que Ele faça, isso traz para fora quem eu realmente sou. Essa é a verdade. Porque enquanto tudo está caminhando muito bem, é fácil levantar as mãos e adorar. Enquanto tudo está caminhando muito bem da maneira que eu acho, é fácil dar a paz do Senhor com um sorriso parecendo coringa. É muito fácil nos relacionarmos quando tudo está indo muito bem. Agora, quando as coisas começam a não dar certo como gostaríamos que desse, quando o meu coração percebe que as coisas não estão fluindo, e que eu percebo que muita gente já foi e eu fiquei, é aí que o meu eu é colocado à prova, o meu caráter de cristão. Não sei se você compreende o que eu estou ministrando nessa manhã. Quem entendeu, diga amém. O interessante, pastor Adilson e os demais pastores que estão aqui, é que enquanto ele estava ali na expectativa de pelo menos entrar no Santo dos Santos, porque para ser pai, ele já tinha tirado isso da sua mente. Não tem jeito, minha mulher já é de uma idade avançada, e eu também sou, mas pelo menos, se eu entrar no Santo dos Santos, já vai ser alguma coisa. Enquanto eles estavam ali, a Bíblia dizendo que eles estavam em obediência a Deus, que eles eram justos e que eram irrepreensíveis, com caráter aprovado por Deus. Não somente isso, mas no versículo de número 8 e 9, está escrito assim: certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo. Essa frase, ela faz a diferença. Porque o indivíduo que não viu nada acontecer em sua vida, continuava íntegro, continuava justo diante de Deus, continuava obediente diante de Deus, continuava irrepreensível diante de Deus, e detalhe, fazendo. Ele está dizendo assim: Deus, o Senhor não me deu um filho, mas eu continuo fazendo. Deus, eu não entrei no Santo dos Santos para te servir lá dentro do Santo dos Santos, mas eu não preciso servir lá dentro do Santo dos Santos, eu continuo te servindo aqui do lado de fora, eu continuo te servindo da maneira que eu posso, mas uma coisa eu sei, Deus, eu não vou parar de fazer.
Ele simplesmente está dizendo, eu não estou onde eu gostaria. Mas mesmo não estando onde eu gostaria, eu vou continuar com a mesma alegria, com a mesma empolgação, com a mesma motivação, fazendo até que Deus queira e me entregue aquilo que Ele tem. Mas enquanto Ele não tem, eu não vou ficar em casa parado assistindo novela. Eu vou para o culto, eu não vou ficar em casa assistindo série Netflix. Não que isso seja pecado, porque não é, e eu também assisto. Mas uma coisa é eu fazer beicinho para Deus, ficar fazendo carinha de choro para Deus, porque Deus não me deu o que eu quero. Não vou mais. O irmão chegou depois de mim no ministério e já subiu. E eu continuo onde estou. Eu não vou mais. Eu não vou mais porque eu vejo tanta gente sendo abençoada e eu ficando para trás. A única coisa que vai mudar aí é que você vai continuar para trás. E o outro vai continuar deslanchando. Sabe por quê? Porque quem quer algo de Deus, ainda que Deus não faça aquilo que Ele quer, que cabe a Ele é continuar servindo, continuar servindo, continuar fazendo, continuar pondo a mão na massa. Deus não tem negócio com mãos vazias. O negócio de Deus é com gente que põe a mão na massa. Eu não vejo nada acontecer, mas a minha mão está ocupada. Eu não vejo nada acontecer, mas eu estou envolvido. Eu não vejo nada acontecer, mas eu não me ausento. Eu não fico em casa chorando dentro de um quarto. Eu vou para a casa do Senhor. Tem gente pulando, tem gente gritando, tem gente orando em línguas. Eu não faço nada disso, eu não sinto nada disso, mas eu continuo lá no meio deles. Tem gente sendo abençoada, tem gente sendo próspera, e eu continuo do jeito que estou. Mas eu continuo do jeito que estou no meio deles. Zacarias não era pai, mas estava no meio deles. Zacarias não tinha entrado no Santo dos Santos, mas estava lá. Ele não desistiu, porque ele entendia que servir a Deus é muito maior do que ter algo de Deus. Porque é princípio do cristão e de Jesus. Ele diz que é melhor servir. Ele diz que é melhor dar. Percebe que Zacarias está na essência. Ele está dizendo mesmo que não aconteça nada e que eu nunca entre no Santo dos Santos, eu continuarei vindo todos os dias à porta do templo. Eu acredito que Zacarias muitas vezes foi e voltou para casa e Isabel falou, e aí, como que foi? Não foi, mas eu fui lá. Não foi dessa vez, Isabel, mas eu estava lá. Eu não desisti, porque eu tenho integridade com Deus. Crentes íntegros com Deus, eles não desistem quando Deus diz não, porque eles sabem que o não de Deus está sendo gerado algo no mundo espiritual, porque o não de Deus não é para a morte de ninguém, não é para a vergonha de ninguém, não é para ninguém ser humilhado. O não de Deus vale muito mais do que o sim do mundo, porque quando chega o sim de Deus, ele muda a tua história de vergonha em honra, ele pega o humilhado e faz ser exaltado perante os olhos de todos. Você está sentindo a glória de Deus nessa manhã aqui? Você está entendendo que Deus está dizendo, tranquiliza seu coração, porque vai chegar a sua vez. Enquanto não chega a sua vez, continua adorando, continua orando, continua íntegro, continua obediente, continua fazendo. Faz. Eu já sou pastor há alguns anos. E nesses anos de pastoreio eu vi muita gente parar. E muita gente que parou, eu como pastor fui atrás para saber por que parou. E normalmente algumas pessoas param por problema de relacionamento. Relacionamento é uma coisa que tira muita gente da igreja. E aí algumas vezes eu esperava que pelo menos o indivíduo dissesse a mim que não foi mais porque o irmão não deu bom dia, aquelas coisas de igreja. Ou porque o outro falou, ou deixou de falar. Ou porque eu, pastor, de alguma maneira, deixei de atender às suas expectativas. Mas o que me doía mais é quando o indivíduo olhava para mim e dizia assim, eu não estou indo mais porque não está resolvendo nada. Isso dói.
Porque se ele diz para mim que não vem mais por causa de mim, eu entendo, porque eu sou homem e sou falho. Se ele diz que não vem mais por causa de alguém da igreja, também compreendo, porque somos todos falhos. Agora, quando o indivíduo diz, eu parei, pastor, porque eu tenho ido na igreja e não vejo nada acontecer, eu tenho ido na igreja e não resolve nada, não adianta nada, e sabe o que esse indivíduo está dizendo? Ele está lá na primeira parte que eu preguei de Zacarias, ele está corrompido, ele está dizendo para Deus, Deus, o Senhor não faz nada, o Senhor não tem poder, o Senhor não é quem o Senhor diz que é, o Senhor me decepciona, porque na verdade o problema dele está com Deus. Por isso que Deus diz que Zacarias era irrepreensível, porque Deus olhava para ele e dizia, ó, ele tem até motivo para reclamar, mas o cara não reclama. Posso tirar, pastor? Aqui por causa das luzes é quente, né? Obrigado, pastor. É como se Deus falasse para ele, eu conheço ele podia até reclamar, mas ele não reclamou. Ele continua me adorando, me servindo, continua pondo a mão na massa, continua envolvido. Então, olha, eu não sei, mas Deus está falando com gente aqui. Se você anda meio desanimado, Deus está dizendo, então, meu filho, volte a ter ânimo no seu coração, tranquilize o seu coração, volte a pôr a mão na massa. Quem tocava e não toca mais, volta a tocar. Quem cantava e não canta mais, volte a cantar. Quem pregava e não prega mais, volte a pregar. Visitava, não visita mais, volte a visitar. Ou seja, coloque a tua mão na massa. Você crê nisso? Põe sua mão na massa, irmão. Dá licença. Glória a Deus. Toma a mão um pouquinho. Aleluia. Versículo 8 e 9. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer. Diga, oferecer. Pastor Adilson, olha outro mistério. O indivíduo espera ser pai, não deu certo. Humanamente falando, não vai ser. O indivíduo espera o seu ministério bombar, entrar no Santo dos Santos, que é o ápice de um sacerdócio. Talvez, durante toda uma vida, faça isso uma única vez, porque depois vai ter outro sorteio, e de repente não entre mais. Mas mesmo assim, esse indivíduo que não recebeu nada até agora, o versículo que ora lemos, no versículo 9, diz, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer. Não diz que ele entrou para receber. Esse é o grande problema da teologia moderna, ou pós-moderna. A teologia, aquela lá do século XVI, teologia de Armínio, Calvino, a teologia de Lutero, a teologia dos grandes homens, dos grandes pensadores, quando a idade das trevas, a idade média rompe com o alvorar da luz na mente dos homens pensantes, e que começam a pensar teologicamente. A teologia era de que o homem nasceu para adorar a Deus, o homem nasceu para servir a Deus, o homem nasceu para oferecer a Deus. Era aquela teologia. A teologia pós-moderna, ela está tão distorcida, tão deturpada, que Deus é que tem que dar, Deus é que tem que oferecer, Deus é que tem que atender o homem. E isso é um problema. Por que o problema? Porque o indivíduo, ele aprende errado, e uma vez que aprende errado, ele cria uma fé errada, que é a fé de que se você é crente, você tem que receber.
e aí não recebe, se frustra. Se frustra, fica doente emocionalmente e espiritualmente. E está cheio de gente emocionalmente doente, a sanidade mental está ruim, a vida espiritual está ruim, porque fez uma teologia errada, porque acreditou que uma vez que é crente, terão todas as suas necessidades supridas. Isso não é bíblico, isso não é verdade, porque o princípio bíblico é: quer receber, dá primeiro. Quem está entendendo? Se você quer, e eu acredito que você quer, então aprenda: eu quero, mas eu vou dar primeiro. A Bíblia diz que o sacerdote Zacarias, ele entra para oferecer, ele não entra de mãos vazias, ele não entra de qualquer jeito, ele entra para oferecer a Deus aquilo que ele tinha para oferecer, mesmo não tendo. Quando eu olho para Ana, lá em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, que Ana está chorando, Ana está balbuciando, Ana está pedindo um filho para Deus, mas mesmo antes de ter o filho, ela ofereceu o que não tinha. Isso é de Deus, é isso que Deus quer de você. Deus vai realizar os sonhos do teu coração, tranquiliza, vai chegar a tua vez, mas enquanto não chega esse dia, ofereça para Deus, ofereça, dá para Deus. Porque se você chegar seco, você sai seco. Se você chega com as mãos amarradas, vai sair. Mas se logo pela manhã você vem para um culto como esse, logo quando você levanta, você diz: Deus, hoje eu vou na tua casa para te oferecer a meu melhor louvor, oferecer a minha adoração. Eu vou me ajoelhar aos teus pés e vou te oferecer as minhas lágrimas, eu vou te oferecer as minhas dores. Oh Deus, eu tenho tão pouco que eu tenho a dor, é a enfermidade, mas eu vou te oferecer. Não importa o que está oferecendo, o que Deus quer é que você ofereça. Sabe por quê? Porque por melhor que sejamos, nunca iremos surpreender Deus. Então não importa o que você tem para oferecer, você só tem que oferecer. Quantos nessa manhã querem oferecer algo para Deus aqui? Quantos nessa manhã querem sair desse culto e deixar aqui no altar aquilo que você tem para entregar para Ele? Zacarias, no versículo 8 e 9, ele faz isso. Agora, escute isso. No verso 13 está escrito: mas o anjo lhe diz. Isso aqui é tremendo. Porque o indivíduo que está naquela condição, ele já está feliz extremamente, porque na sorte, disseram: Zacarias, chegou teu dia. Ele entra. Zacarias entra dentro do Santo dos Santos, feliz da vida, o melhor dia de sua vida. Zacarias está ali, irradiante. Ele está a ponto de explodir de alegria, porque ele conseguiu, chegou o dia dele. Mas irmãos, quando Deus abre porta, o negócio é diferente. Deus não é Deus de nada contadinho. Deus não é Deus de dividir o pacotinho da bolacha. Sabe o pacotinho da bolacha? Que você pega o pacote assim, conta quantas tem e quantas pessoas tem para comer. Então vamos dividir e vamos contar. Deus não faz isso. Porque Ele é Deus. Ele tem muito mais para te oferecer. Se você oferece, Ele tem muito mais para te oferecer. Você não entendeu? Eu vou repetir até você glorificar. Ei, se você oferece, Ele tem muito mais para te oferecer. Quando Zacarias entra no Santo dos Santos, ele entrou para oferecer. Ele entrou para oferecer. E quando ele entra com o coração disposto a oferecer, a minha Bíblia diz, e a sua vai confirmar, que o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, se manifesta diante dele. Sabe o que está acontecendo aqui? Que um homem irrepreensível, temente e justo, ele moveu o céu. Não foi Deus, foi ele. Aí você vem falar para mim que heresia é essa, que um homem pode mover o céu? Pode, e eu provo.
Porque quando Deus olha para a sua vida e Deus diz, você tem um coração irrepreensível, você tem um coração justo, você é obediente, você sabe esperar, e espera me adorando, e espera me servir. Então por causa de você, os céus começou a se movimentar, você movimentou os céus. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, dá glória a Deus aí. Tem gente movimentando o céu aqui nessa manhã. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio que muitos homens e mulheres de Deus movimentaram os céus. A Bíblia diz que o profeta estava ali no val, ali num lugar chamado, não me lembro o nome agora, me perdoe, mas ele precisava que o dia fosse prolongado. Me ajuda aí, quem foi o profeta? Que precisava que o dia fosse prolongado. Josué, líder guerreiro. Ele estava precisando que o dia fosse prolongado, porque senão ele perderia uma batalha. Desculpa abrir um parênteses aqui para falar disso. E a Bíblia diz que Josué orou. Ele orou. E quando ele orou, Deus, na sua onipotência, travou o globo terrestre no seu eixo. A terra não teve movimento nem de translação, nem de rotação. Na inocência deles, naqueles dias, eles escrevem que o sol parou, mas o sol não parou. Escreveu porque era o entendimento da época. Desculpa aí os terraplanistas. Eu não sou. Sou professor de geografia, inclusive, então não dá. E aí, o próprio Deus trava o globo terrestre. Imagina isso, irmãos. O globo terrestre no seu movimento de translação e rotação. E Deus para o globo e diz, eu vou parar o globo terrestre. E eu vou parar porque lá na terra eu vi no coração de alguém justiça. Alguém que é justo, alguém que é bondoso, alguém que é obediente, alguém que é temente e alguém que está numa batalha. E a Bíblia diz que Deus parou o globo terrestre por causa de uma oração. Por isso que eu estou olhando para você, que eu digo para você que se você crê, você move os céus. Quantos nessa manhã quer mover o céu? Mova o céu com a tua adoração, mova o céu com a tua oração, mova o céu. Oh, rabassumende que andarabassubias. Quantos estão sentindo a glória do Pai nesse lugar? Nessa manhã de Deus, nessa manhã abençoada, tranquiliza seu coração, vai chegar a tua vez. Aleluia. Sabe o que é isso? O anjo desce ali, é o céu parar, é o mundo espiritual se abrir para alguém, é o mundo espiritual se manifestar para alguém. E eu creio porque eu já vivi muitas vezes na minha vida, mesmo sendo pecador, pobre, miserável, aprove a Deus, em alguns momentos da minha vida, o mundo espiritual se manifestar para mim, se abrir para mim. E tem mais gente aqui que já experimentou a graça, o poder e a unção de Deus. Aquele dia que você experimentou aquilo, foi por sua causa, o céu parou por sua causa, os portais celestiais se abriram por sua causa, as escadas de Jacó desceram por sua causa. Foi por você. Vou caminhando para o fim. Zacarias está dentro do templo, dentro do Santo dos Santos, me perdoe, tendo um movimento espiritual. Sabe o que é interessante? É que do lado de fora, ninguém via nada. Do lado de fora, ninguém sabia de nada. Levanta a sua mão que eu quero profetizar para você, se você crê. Ei, presta atenção. Tem gente que está olhando para a sua vida e não está vendo nada. Tem gente que está olhando para a sua vida e não está ouvindo nada. Tem gente que está olhando para a sua vida e não sabe de nada. Mas isso não significa que não esteja acontecendo algo e está dentro de você nessa noite. Deus começou algo novo. Xarabalabandai. Tem algo novo. Sabe que como pregador,
uma das coisas que mais me chama a atenção como pregador, e como alguém que estuda comportamento humano, é que eu tenho convicção que enquanto eu estou pregando todas essas palavras aqui, enquanto eu estou pregando, cada um, e é bem assim no individual, cada um está criando dentro de sua mente assim uma coisa. Enquanto eu estou pregando, um está pensando num negócio, o outro está pensando no outro. Aí o outro pega uma fala que eu disse e já linka com outra coisa. E Deus já traz uma revelação. E Deus já pá, e vai. É um movimento de Deus. Quem é pregador já pegou uma fala ali e já disse, eu vou pregar sobre isso, mas diferente. Eu vou fazer assim. A irmã que está lá atrás, chorando porque o filho está lá, se recuperando, já está pensando, então entendi, porque Deus vai trazer transformado. Aí o outro está ali, já está pensando outra coisa. Percebe que é o mundo espiritual em movimento. Porque ninguém pode ficar apático diante da palavra de Deus. Aonde a palavra passa tem que alguma coisa acontecer, porque pela palavra o próprio Deus diz no caos da existência, haja luz e houve luz, haja dia, houve dia, haja noite e houve noite, haja céus e terra, porque quando Deus fala, Ele traz à existência o que não existe. Oh glória! Oh glória! Deus quer renovar pessoas aqui nessa manhã. Aqui é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus pode orar, pode glorificar, pode dizer aleluia, pode orar em línguas, é a Assembleia. Chantomai que andaraba sodes e palabanamagandonai. Aleluia. No versículo 18 e 19. Aleluia. Vem a confirmação, porque quando Deus faz, Ele faz por completo. Zacarias, você já entrou no Santo dos Santos. Tá bom? Você já concluiu o que você pediu. Mas tem uma coisa, Zacarias. Eu sou Deus para fazer infinitamente mais do que você pensa ou pede. Você está feliz com o que Deus já tem te dado? Glória a Deus por isso. Se você está feliz com o que Deus já tem feito, glória a Deus por isso. Mas isso não é tudo. Tem mais um pouquinho de Deus aí. Quantos creem? Está feliz? O salário está legal, o emprego legal, está tudo bem, mas Deus tem algo mais aí. Tem algo mais. A Bíblia vai nos dizer que o fim das coisas é melhor do que o começo. O melhor está guardado. Tem coisa boa aí. Zacarias, versículo 18. E no versículo 20 se cumpre o outro sonho. O primeiro já se cumpriu, ele está no Santo dos Santos. O segundo é ser pai. As pessoas estão lá fora, está todo mundo ali fora falando sobre tudo. Algumas pessoas curiosas para saber como é que Zacarias vai sair de lá. E Deus trouxe uma promessa, Deus falou com Zacarias, mas eu quero que você entenda que a palavra, o nome Zacarias, é um nome hebraico. Zacarias é hebraico. E Zacarias significa Deus tem memória. Acho tremendo. Deus tem memória. E um Deus que tem memória não pode esquecer de mim e de você. Há diversos relatos bíblicos que está escrito assim, e Deus se lembrou de Noé, por exemplo, dentro da arca. E Deus se lembrou de Abraão, por exemplo. Então, um Deus que se lembra não pode esquecer de mim. Um Deus que se lembra não pode esquecer de você, irmã. Talvez até Satanás diga que Deus esqueceu de você, mas é o que ele diz para todo mundo. Satanás sempre vai dizer para todo mundo, você não é importante,
Deus não está nem aí para você, Deus se esqueceu de você, mas Zacarias, ainda que quisesse pensar assim, não podia, porque o nome dele diz, Deus tem memória. Eu acredito que todas as vezes que alguém chamava o nome Zacarias, alguém estava lembrando a Zacarias, dizendo, Zacarias, não esqueça quem você é aquele que diz que Deus tem memória. E Isabel? Isabel significa promessas cumpridas. Uau! Que casal! Deus tem memória e cumpre promessas. Não tem como dar errado. Esse Deus que tem memória cumpre promessas. Eu vou repetir para você glorificar, esse Deus que tem memória, cumpre promessas. Eu não sei há quanto tempo você espera, mas Deus tem memória. Eu não sei há quanto tempo você está aí esperando algo acontecer, mas Deus tem memória e cumpre cada promessa que faz. Então, o versículo 18, e ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento. Ele está falando da promessa. Você vai ser pai, cara. Você vai ser pai. Quando ele traz essa palavra, a Bíblia vai dizer que Zacarias está ali, ele está pasmo. Zacarias está perturbado emocionalmente, porque ele já entrou no Santo dos Santos, ele está em êxtase, o anjo desce até ele, algo sobrenatural acontecendo na frente dele, e o anjo diz, você vai ser pai, a sua mulher vai gerar filhos, e o improvável acontece. Só que tem uma coisa, cara, eu te conheço, você está tão eufórico porque entrou aqui, você está tão eufórico porque eu me manifestei a você, que quando você sair daqui, você vai falar para todo mundo. Vai ficar quieto. Mas como eu te conheço, vai ficar mudo até acontecer. Você não entendeu nada. Eu vou repetir, vou traduzir para você. Quando a coisa é muito grande na minha e na sua vida, Deus faz a gente ficar calado. Quando é muito grande, quando é algo muito grande, Deus faz você ficar calado, porque Ele está dizendo, não é para falar para ninguém não. Espera acontecer, porque eu tenho para a sua vida tão grande, você vai contar, ninguém vai acreditar. Muitos vão fazer pouco caso, muitos vão dizer que você quer aparecer. E como eu te conheço, você não aguenta ficar calado, porque é algo muito grande. Eu vou te calar por esses dias, não fala mais nada, fica em silêncio e deixa eu trabalhar, Tem um mistério aqui. O segredo era entre ele e Deus, nem Isabel sabia, porque ele sai mudo, e se ele sai mudo, como que ele vai falar para ela o que Deus fez? Porque a fé dele é a dele. Agora Deus precisava trabalhar na fé dela. Quem está comigo na mensagem? Ele não chegou lá e falou, mulher, eu vi um anjo, o anjo falou que você vai ficar grávida. O cara está mudo. Segredos de Deus é para você guardar. Segredos de Deus é para você guardar no seu coração. E eu sei que Deus está trazendo segredos nessa manhã. Eu sei que Deus está falando coisas ao seu coração. Deus está falando coisas ao seu ouvido, que se você falar para alguém, ninguém vai acreditar. Se você compartilhar, ninguém acredita. Apenas guarda, irmão. Guarda, irmã, e espera. A Bíblia vai nos dizer que ele sai dali mudo. E quando ele chega em casa, a Bíblia diz que a mulher dele ficou escondida em casa. Isabel ficou muito tempo sem sair à rua. Porque enquanto os dois, um mudo e o outro dentro de casa, escondido, calados e escondidos, Deus estava agindo.
Talvez você não esteja entendendo porque faz tanto tempo que você anda calado. Talvez você não esteja entendendo porque há tanto tempo você anda mais recluso. Não tem problema não, irmão. É aí nesse momento de reclusão, nesse momento de silêncio, que o movimento no céu está acontecendo, que Deus está agindo no meu e no seu favor. Se você crê, levanta a tua mão para adorar e glorifica, porque há algo acontecendo. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. A versão que eu estou lendo aqui é a NTLH, por isso ela é bem fácil. 5 meses não saiu de casa. Agora imagina, pastor, um homem mudo dentro de casa e a mulher 5 meses, só os dois dentro de casa. 5 meses. Parece o que nós acabamos de viver. Ou estamos acabando, né? Porque ainda estamos. Mas eu vou falar uma coisa que espero que não choque vocês. Espero que não choque. Eu sei que muita gente morreu, muita gente sofreu. Eu sei de tudo isso. Eu não sou alienado. Mas uma coisa eu sei. Foi um dos melhores momentos da igreja de Cristo na terra. Aí você vai, mas como? Como? Esse momento de ficar como Zacarias calado e como Isabel reclusa é a igreja nesses dias. E por que eu digo que foi um dos melhores momentos? Porque foi o momento de separar quem é e quem não é. Foi o momento de mostrar quem serve e quem não serve. Foi o momento de provar caráter, porque muita gente desviou. E não desviou porque a igreja A fechou, porque a igreja B fechou. Não desviou por causa disso. Desviou porque já estava desviado dentro da igreja. Mas os fiéis, aqueles, pastor, que estavam com Jesus, com Deus, soube esperar, orando e clamando dentro de suas casas, pagando preço, orando, lendo Bíblia, estavam cada vez evoluindo mais, cada vez crescendo mais. Quem está entendendo, diga amém. A igreja nunca mais será a mesma. Porque houve uma primeira separação. Gostaria de dizer que muitos daqueles vão retornar. Mas infelizmente, alguns irão, outros não. Porque é bíblico. Nós estamos afunilando. Nós estamos na peneira, meu filho. Nós estamos na peneira. Essa pandemia mundial aí é a primeira do século 21 nessa proporção, mas não é a última. Sinto muito lhe dizer, não é a última. Então coisas acontecerão daqui para frente e que cada vez mais nós vamos ouvir aquela palavra que é uma palavra profética. E outra vez vereis a diferença entre os que servem e os que não servem, entre os justos e ímpios. Então Zacarias e Isabel estavam lá, na sua reclusão, e ali no seu silêncio, Deus agindo. E eu quero orar por você, sabe por quê? Pode se colocar em pé, por favor. Que quando a promessa chegou, e eu acho isso tremendo, pastor, porque quando a promessa chegou, não foi uma promessa de ter um filho só, foi muito mais do que isso. Você vai dar à luz um filho, Isabel. Mas o seu filho, ele virá antes, e ele caminhará antes do Messias. Isso é demais. Eu entender que valeu a pena eu esperar algo de Deus, porque quando Deus me der aquilo que eu estou esperando, vai ser muito mais do que eu esperei. O seu filho não será qualquer filho, e ela sabia disso, porque quando ainda criança, no ventre dela, e ela vai visitar Maria, ou Maria vai visitá-la, Maria já grávida de Jesus, os 2 bebezinhos, e o bebê João Batista estremece de poder no ventre daquela mulher, porque estava diante do Messias. Não é qualquer promessa, não é qualquer criança. Ele virá antes, ele vai abrir o caminho para o Messias, ele vai pregar antes do Messias.
Ele vai fazer sinais antes do Messias. E ele vai batizar o Messias, vai introduzir o Messias no seu ministério terreno. E detalhe, nunca houve, nunca haverá nascido de homem profeta maior do que ele. Você não entendeu? O que Deus está preparando para você é só seu, é único, nunca haverá igual, não haverá igual. Deus é singular, Deus age na sua necessidade de forma singular. Eu acho tremendo, porque voltando para Ana, desculpem aqui abrir esse parênteses, é a mesma situação. Uma mulher que esperou por tanto tempo, de forma irrepreensível, justa, obediente. E quando a promessa chegou, não era a promessa de ser apenas filho, mas de ser Samuel, profeta. É demais isso. É demais isso. Pastor, o senhor já está chamando o povo para frente para orar ou aqui não pode? Lá em Itatiba a gente já chama. Não tem problema? Então eu quero orar. Quero aproveitar os pastores que estão aqui, eu quero orar. Se o Ministério de Louvor já quiser subir também, fica à vontade. Olha, eu estou me sentindo em casa. Eu quero orar com você. Você sabe como você entrou aqui nessa manhã. E você sabe como você tem vivido nos últimos dias. Mas tranquilize o seu coração, sua vez vai chegar. Se você crê nisso, somente nessa frase, tranquilize o seu coração, sua vez vai chegar. Pela fé, sai do seu lugar e vem aqui para a gente orar por você. Se você entendeu a palavra dessa manhã, Shomai que o prévio amanto rialabas. Se você entendeu a voz do Espírito de Deus nessa manhã, se você entendeu, Shumim que o mande revafas ebamandonai Adonai, o rebamaka subi que amanto fiaque anderravas, Shumimianto mafasebera. Quem é do louvor aqui? Quem que é? Suba aqui, eu tenho algo para vocês. Tem mais alguém do louvor aí embaixo? Suba aqui. Deixa eu dizer algo para vocês. As águas estão no joelho de vocês. As águas estão no joelho de vocês. O que Deus está dizendo para vocês, e vocês só têm que esticar a perna e dar mais um passo. O Senhor está dizendo que você vai dar mais um passo, e aquilo que você espera, que está travado no mundo espiritual, a cada passo que você der, vai se abrir. Cadeados serão quebrados, e você vai romper para um outro nível que você não foi, e que você anseia. Eu vi hoje aqui, durante o momento que vocês estavam louvando, uma timidez. Não é timidez, é timidez espiritual. Deus dizendo para vocês, eu espero mais, eu tenho mais. Então quando subir aqui, suba e apenas abra a boca e deixa eu fazer o resto. Só abre a boca. Deus não quer cantores, Deus quer que você abra a boca, só abre a boca. E quando você abrir a sua boca, Deus vai curar pessoas ali. Pessoas entrarão aqui doentes emocionalmente, e pelo louvor elas serão curadas, E cada mão, cada acorde será acorde de libertação. Será acorde de libertação, porque o tempo da honra vai chegar, filho. O tempo da honra vai chegar. Deus tem algo diferente para esse louvor. Deus tem algo muito especial para esse louvor. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas o mundo espiritual vai se movimentar aqui na dentro da tua pé por causa do louvor. Acho que vocês não estão entendendo. Talvez eu esteja falando e parece